Olá, a gente ouve muito falar, né, que faltam professores qualificados na educação básica aqui no Brasil. Às vezes usam até o termo apagão. Mas será que é só formar mais gente? Pois é, recebemos aqui um estudo bem interessante de Caseiro, Boff e Mundim. Eles mergulharam fundo nos dados, sabe? Pegaram Censup, Censo Escolar, RAIS, tudo entre 2010 e 2022. A ideia foi investigar para onde vão os licenciados de pedagogia ou outras áreas que não viram professores na educação básica depois de formados. Muito bom. E aí, o que essa análise profunda revelou sobre essas escolhas de carreira? Olha, o primeiro ponto que, chama a atenção é que, de fato, uma parte bem grande de quem se forma em licenciatura não vai para a sala de aula de educação básica logo de cara. Analisando quem sai da faculdade entre 2010 e 2022, a porcentagem que estavam dando aula um ano depois varia. Mas, tipo, nas licenciaturas específicas, raramente passa de um terço. E mesmo em pedagogia, que é o curso mais focado nisso, né, ficou ali por volta de 34% em 2022. E isso já foi depois de umas quedas. Peraí, 34% já não parece um número tão alto. Mas o estudo traz um detalhe ainda mais impactante, não é? Tem algo sobre quem já era professor antes. Exato. Esse é um ponto crucial. Uma das descobertas mais fortes é que uma parte enorme desses recém-formados que aparecem como professores, na verdade, eles já trabalhavam como professores antes de pegar o diploma. Principalmente nos cursos de pedagogia, olha, essa proporção passou de 70% em vários anos. Era gente buscando a formalização, a qualificação exigida. Nossa, mais de 70%. Caramba! Então, se tantos já estavam dando aula, qual é a taxa real de gente nova que a licenciatura está de fato trazendo para a rede básica todo ano? Pois é, essa é a pergunta-chave. O estudo fez essa conta, descontando quem já era professor. E aí, a taxa líquida de conversão, quer dizer, a proporção de formados que são realmente professores novos entrando na carreira, fica bem mais baixa, algo como 15%, 16%. Só 15 a 16%? Isso muda muito a figura toda. Se a imensa maioria não se torna um novo professor da educação básica, para onde essa turma está indo? Então, para entender isso, o estudo focou em quem se formou ali entre 2010 e 2020 e que, em 2022, estava no mercado formal, mas não como professor de educação básica. E, basicamente, eles identificaram três grandes destinos, sabe? Cada um com mais ou menos um terço desse pessoal. O primeiro terço está em ocupações de nível superior, que exigem diploma e que pagam, em média, mais do que se paga para professor de educação básica. Tipo, outros níveis de ensino, cargos de direção, outras profissões qualificadas. Ah, entendi. Ganhando mais. Isso. O segundo terço está em funções de nível técnico ou administrativo. E aqui tem um ponto curioso. Qual? Embora sejam cargos que, em geral, pedem nível médio ou técnico, a remuneração média é parecida com a do magistério da educação básica. Sério? Similar a cargos técnicos? Isso diz muito sobre a remuneração na educação básica, né? Exatamente. E o último terço está trabalhando em serviços ou na indústria ou na agropecuária, geralmente em funções com salário médio menor que o do magistério. Entendi. Quer dizer, tem gente indo para áreas que pagam mais, outras que pagam parecido, mesmo sendo nível técnico, e outras que pagam menos. A questão salarial parece pesar, reforçando a ideia da baixa valorização da carreira. Sem dúvida. O salário é um fator claro, mas a análise mostra que não é o único elemento decisivo, sabe? A trajetória profissional que a pessoa tinha antes da faculdade influencia demais. Existe uma tendência muito forte de a pessoa continuar no mesmo tipo de ocupação que já tinha, ou então virar professor. Mas é raro ver alguém que, sei lá, trabalhava na indústria, se formar em licenciatura e ir para uma área administrativa diferente que não seja ensino. Parece que a origem socioeconômica, que muitas vezes se reflete no primeiro emprego, cria uns caminhos meio definidos. Faz sentido. E sobre a modalidade? A educação à distância, a EAD, cresceu demais nas licenciaturas. Isso mudou alguma coisa na formação de novos professores? Mudou sim, mas olha, talvez não como a gente imagina. Embora muitos professores hoje venham da EAD,
O estudo aponta que esses cursos têm uma taxa líquida de formar novos docentes menor que os cursos presenciais. Menor? Por quê? Justamente porque uma proporção ainda maior de alunos da EAD já são professores. Eles buscam o diploma por necessidade, para progredir na carreira, e não porque estão entrando na profissão agora. Que quadro complexo. Então, ter o diploma de licenciatura não é garantia de ir para a sala de aula da educação básica? Muitos já eram professores antes. E dos que não eram, muitos seguem outros caminhos, influenciados pelo salário, claro, mas também pela carreira que já tinham antes da faculdade. Exatamente. E isso, bom, isso levanta uma questão bem fundamental para a gente pensar o futuro, né? Se a carreira de professor na educação básica não está conseguindo ser atrativo o suficiente, seja pelo salário, seja por outras condições, a ponto de não reter nem a maioria das pessoas que se formam especificamente para ela, como é que a gente vai resolver o déficit de professores qualificados? Que tipo de política pública poderia realmente valorizar a profissão? Torná-la a primeira opção e não uma alternativa para mais gente que se forma. Fica aí a reflexão, né? Uma análise importante para a gente entender os caminhos profissionais dos licenciados e pensar no futuro da nossa educação.